para algumas pessoas tem sido muito difícil compreender de uma forma simples o que é a constelação familiar, do que se trata as constelações familiares. Você imagina, né, você percebe que nós somos um sistema, tá certo? Então nós estamos vivos, nós funcionamos, porque tudo no nosso sistema, no nosso corpo, respeita uma ordem, existe uma função. E como tudo isso trabalha em equilíbrio, o nosso corpo funciona. Não ia dar certo, por exemplo, se o rim quisesse fazer a função do fígado, não é mesmo? Então existe uma ordem, como as coisas funcionam, cada coisa está no seu devido lugar. Nós também pertencemos a um sistema, então nós não caímos aqui de paraquedas, né? E também não viemos através de uma cegonha, tá certo? Então nós pertencemos a um sistema familiar, pertencemos a uma história familiar. Então o que nós precisamos entender? Que antes da vida chegar até nós, muitas pessoas foram se encontrando lá atrás, foram se vinculando e muitas histórias foram acontecendo para que a vida chegasse até mim e até você. E isso custou uma série de fatos, de fatores, de histórias que não tem como ser ignoradas. Você pertence, está vinculado e conectado a essas histórias que aconteceu anteriormente, até que a vida chegasse até você, ok? E para que nós estivéssemos aqui, aconteceu que um dia um homem e uma mulher se encontraram, né? Se apaixonaram ou não, mas se vincularam e tiveram lá uma linda noite de amor, fizeram um amor lá bem gostoso e aí nós nascemos. Então, nós somos 50% do nosso pai e somos 50% da nossa mãe, tá certo? O que é muito difícil para as pessoas compreenderem? Que o fato do meu pai, da minha mãe, do seu pai, da sua mãe terem ido lá um dia, né, se encontrado e feito um amor muito gostoso e terem gerado a nossa vida e terem se tornado os nossos pais, isso não os santifica. Eles ainda continuam sendo um homem e uma mulher, tá certo? Com todos os seus emaranhamentos, todas as suas histórias, todas as confusões nas quais eles já estavam metidos e tudo mais. Então, o que eu percebo que é muito difícil para as pessoas? Normalmente, as pessoas tiveram infâncias difíceis, porque tiveram pais talvez que foram complicados, porque passaram por muitas situações. E essas pessoas carregam essas dores, essas histórias, né? Tudo o que aconteceu lá no seu passado. E a partir disso, essa pessoa começa a negar um de seus pais, ok? Só que se você é 50% do seu pai e você é 50% da sua mãe, você é uma mistura desses dois. Logo, você é os seus pais. Não tem como você se desvincular disso. E quando você, por N motivos, por todas as suas razões, que eu não estou tirando elas de você, você nega um dos seus pais, você está negando uma parte de você. Porém, os efeitos para a sua vida são devastadores, não só quando há exclusão em relação aos pais, mas também quando há exclusões dentro do nosso sistema, de qualquer um daqueles que vieram antes e que pertencem ao nosso sistema. Se você quer saber quem pertence ao nosso sistema, aqui nos destaques tem um vídeo onde eu estou falando quem são as pessoas que pertencem ao nosso sistema. Então, quando acontecem essas exclusões, se nós pertencemos e estamos vinculados a essas histórias, duas coisas normalmente acontecem na nossa vida. Ou nós fracassamos, ou nós adoecemos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu, neste momento da minha vida, acredito que eu posso construir uma carreira, construir uma família, ter uma relação saudável, ser bem-sucedido, que as coisas possam fluir na minha vida de várias formas,
mas eu não consigo me reconciliar com aquilo que aconteceu antes. Eu não consigo olhar com honra, com respeito, com gratidão por aquilo que aconteceu antes. Muito provavelmente a minha vida vai fracassar ou eu vou acabar adoecendo. E isso acontece por quê? Porque você imagina que se você veio de um contexto, de uma estrutura familiar, por mais difícil que tenha sido a sua história, ok? Se você não consegue ter gratidão pela vida que você recebeu, se você não consegue ter gratidão por aqueles que te deram a vida, como que você vai conseguir restabelecer hoje na sua vida relações saudáveis? Como que você vai conseguir hoje prosperar na sua vida em relação às diversas áreas da sua vida? E você pode achar que isso não tem nada a ver, que aquilo que aconteceu antes não tem nenhuma importância, não vai causar nenhum impacto na nossa vida. Bom, o fato é que a gente só consegue enxergar aquilo que a gente está preparado para enxergar. Então, assim, se você observa nas suas relações, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, uma relação profissional, tá certo? Então, para que você tenha sucesso, por exemplo, você vai precisar de uma série de coisas que antecede a esse sucesso. Isso inclui o fato de você conseguir estabelecer confiança, relação de confiança com as pessoas. Significa você saber qual é o seu lugar, significa você não ser arrogante, significa você saber qual é a sua posição dentro daquele lugar, significa você saber exatamente as coisas que você tem que fazer para que depois que você faça uma sucessão de coisas, você atinja o sucesso, ok? No relacionamento de casal é a mesma coisa. Se você entra numa relação, você precisa estabelecer confiança, você precisa respeitar, saber como respeitar as diferenças, você precisa saber respeitar o espaço do outro, você precisa não projetar no outro aquilo que te falta, porque senão você vai viver para sempre, achando que sempre está te faltando alguma coisa, e aí você entra numa briga, e em outra briga, e em outra briga, e você nunca está satisfeito o suficiente. Então você precisa conseguir estabelecer uma relação de respeito, de gratidão. Então tem uma série de coisas que antecede até que a gente chegue ao ponto de ter uma relação saudável. Inclusive, nós vemos, assim, muito claramente hoje que só o amor, ele não é o suficiente para poder sustentar um relacionamento. Senão, nenhuma das pessoas que se amavam se separavam. E não é isso que acontece. Então, existe uma coisa que antecede a isso, que é a ordem. Então, você observa que, para todas as coisas que nós queremos atingir na vida, existe uma sucessão de coisas, de premissas, que precisam antes estar resolvidas, que precisam antes fluir, para que a gente saia daqui e chegue até aqui. Não tem como dar um salto daqui para cá, existe um processo. E o fato é que se você não tem essa relação com aquilo que veio antes, se você não consegue ter respeito por aquilo que veio antes, se você não consegue sentir confiança por aquilo que veio antes, se você não consegue sentir o amor daqueles que vieram antes, se você não consegue honrar as histórias que vieram antes, se você não consegue ter gratidão por aquilo que aconteceu antes, como que você acha que você vai conseguir construir isso na sua vida, no agora? Sendo que tudo que você é, tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, começou antes. Entende? Então, assim, o fato é, se eu não consigo ter gratidão, honra, respeito por aqueles que me deram a vida, pelas histórias que aconteceram, se eu não consigo ter uma compreensão e não consigo separar as dificuldades que os meus pais tiveram, que os meus familiares tiveram, do amor que eles têm por mim, e eu misturo isso tudo e quero fazer uma série de críticas, de julgamentos em relação àquilo que aconteceu antes. Se eu bato tudo no liquidificador e acho tudo que é uma coisa só, e não consigo ter discernimento, não consigo ter conhecimento, não consigo fazer esse movimento sutil de enxergar, de perceber as coisas, como que você acha que eu vou conseguir fazer isso, que você vai conseguir fazer isso na sua vida, nas coisas que você quer construir daqui para frente? Isso é uma fantasia. Então, por isso, nós podemos dizer que quando nós conseguimos
nos reconciliar com o nosso passado, com aquilo que aconteceu antes, quando nós conseguimos dar um lugar para aquilo que aconteceu, quando nós conseguimos voltar para o nosso lugar de ordem. Porque dentro da nossa família existe o nosso lugar de ordem, ok? Então quando nós conseguimos voltar para o nosso lugar, então nós conseguimos desfazer esses emaranhamentos familiares, essas lealdades que nós carregamos e que via de regra vivem impactando a nossa vida. Então, a partir do momento que nós conseguimos compreender o quanto isso impacta a nossa vida e que se nós aprendermos a olhar para isso, ok? Então, nós aprendermos a respeitar a ordem, que são aqueles que vieram antes, incluir aqueles que foram excluídos, porque todos têm o direito de pertencer, trabalhar o equilíbrio de troca e permanecer no nosso lugar, então sim, as coisas na nossa vida começam a fluir e as coisas na nossa vida começam a ter resultados, porque o resultado disso, ele é imediato. Agora, é uma coisa simples de se entender, mas não é uma coisa tão fácil de fazer, sobretudo porque entre este conhecimento, entre isso que nós entendemos e as nossas histórias, existe aqui uma série de dores, de sofrimento, de coisas que nós às vezes ainda não conseguimos processar e que nós carregamos nas costas. Então, até que nós estejamos dispostos a fazer as pazes com isso, até que nós estejamos dispostos a olhar para a vida através de um olhar mais amplo, nós vamos ficar patinando, nós vamos ficar fracassando, seja no trabalho, seja na profissão, seja na carreira, seja nos relacionamentos, seja não conseguindo permanecer em relação nenhuma, seja numa briga sem fim dentro de um casamento, seja pulando de uma situação para outra, seja arrumando confusão por onde quer que a gente passe, seja não conseguindo prosperar financeiramente em todos os âmbitos da nossa vida. Até que talvez, depois que a gente tenha muita dificuldade de olhar para isso, de compreender isso, talvez em algum momento a gente se arrebente tanto, a gente se despedace tanto, que aí a gente consegue sair dessa posição de arrogância e consegue se colocar numa posição mais humilde, onde a gente consegue, de fato, olhar para as coisas e dizerem realmente, eu preciso olhar para isso através de uma forma diferente, porque é muito pesado carregar tudo isso. Dói muito carregar tudo isso. E o preço é muito caro. Não vale a pena. E aí a gente resolve fazer as pazes. A gente resolve se reconciliar. E a gente resolve dar um lugar para aquilo, para tudo o que foi, como foi. Então a gente consegue sistemicamente e voltando para o nosso lugar. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe, salve ele, marque os seus amigos que precisam ver este conteúdo. E lá na minha bio eu vou deixar um link, caso você queira participar do nosso grupo. Estou montando um grupo agora, onde eu vou poder tirar dúvidas das pessoas, onde vou poder interagir mais com as pessoas. E vou estar trazendo conteúdos específicos para este grupo, podendo ter um contato mais próximo com as pessoas, para que as pessoas possam aprender mais sobre a visão sistêmica, sobre como essas coisas impactam a nossa vida. Então, se você quer participar do nosso grupo, o nosso link está lá na bio e eu te vejo do lado de lá. Até mais!